Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro, neste 16 de junho, segunda-feira, mais uma vez, agora toda semana, eu tendo que falar sobre a perda de um grande amigo, Mauro Espósito, meu amigo há 45 anos, talvez. Ele morreu em Manaus, ele foi superintendente da Polícia Federal no Amazonas. Recebeu homenagens hoje da Polícia Federal, do Ministério Público, do governo do Amazonas, de toda parte. 76 anos, acho que eu já disse. Ele é uma referência no combate à droga, ao crime organizado na Amazônia, à proteção da fronteira, mas, sobretudo, das posições humanitárias dele, patrióticas em relação ao garimpo. Nunca considerou garimpeiro bandido, mas um trabalhador. E os alertas que ele fez na região dos Cintas Largas, lá em Rondônia, por causa dos diamantes, não adiantou muito, nem no crime organizado, ele se aposentou, mas uma referência, Mauro Espósito. Nos conhecemos quando ele era o contato com a imprensa, com os jornalistas, lá no Máscara Negra, que já se aposentou também aqui em Brasília, na direção da Polícia Federal. Grande perda para a Polícia Federal e para o Brasil e para a Amazônia. Bom, eu queria registrar aqui que a partir de amanhã está abrindo a Feira do Arroz, Festa Nacional do Arroz, lá na minha Cachoeira do Sul. E já abriu a Bienal do Rio, sábado estarei lá no Rio Centro. Então, vamos à conversa de hoje. Lembre-se de se inscrever se ainda não fez isso e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Iporá, Diorama. Estou falando em nome de 2 municípios do oeste goiano que pararam hoje e vão ficar parados até que sejam resolvidas as reivindicações do agro. Estão endividados, estão reclamando dos juros altos, estão pagando 18%, querem securitização, ou seja, querem pagar, mas querem ter papéis para poder negociar. É incrível, né, que o governo tá taxando com imposto de renda letras de crédito agrícola, incrível. Parece que faz tudo ao contrário, o governo. As máquinas estão nas ruas, nas estradas, e apoio da Federação Goiana da Agricultura, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária. As reivindicações são as mesmas, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Tem um projeto na Câmara visando a atender parte dessas reivindicações. Eles não aguentam pagar tanto juro. A consequência é que, para o comércio de máquinas agrícolas, por exemplo, de adubos, de sementes, e também começa a afetar a próxima safra, que permite ao brasileiro comprar produtos importados, porque dá divisas para o Brasil, as divisas capacitam a importação. Enquanto isso, o ministro da Fazenda tirou férias, volta na semana que vem, e o ministro Lula está fazendo... O presidente Lula está fazendo uma viagem quase turística para o Canadá. Mas não é o Canadá urbano, é o Canadá rural. Que eu já falei aqui, lá em Alberta, ou Alberta. O nome da cidade é Kananaskis, é um nome indígena. É o G7. Ele foi convidado pelo chefe de governo do Canadá para assistir.
O Brasil não participa, mas pode ser observador. Já partiu para lá. Nesta terça-feira ele já está lá. Eu vi um noticiário que ele vai se encontrar com Zelensky. Certo? Vai propor algo parecido com aquela mesa com cerveja e tal. Chama o Putin, vão tomar uma cervejinha. Meu Deus. Mas, bom, pois é, enquanto isso, neste momento, eu estou conversando com vocês, agora são 10:50. Ainda não se mobilizou a Câmara, eu dei uma olhada para ver se tinha um bom quórum, tem que ter um bom quórum, para votar urgência para o projeto de decreto legislativo que derruba o decreto do Executivo de Lula, aumentando a alíquota do imposto sobre operações financeiras. É necessário metade mais um de 513 deputados, 257 votos, portanto. O líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, garante que vai ter 300 votos. Eu não sei como. Está muito desfalcado, estão falando em feriado de Corpus Christi, mas pelo que eu vi não é feriado. Mas eles fazem feriado. Eu acho que eles acham que o povo não ouve, não presta atenção. Na hora que eu fui conferir o quórum, estava falando o Geyer, e ele reclamando, o Gustavo Geyer reclamando da alienação do Legislativo ante tudo que está se fazendo. Né? Essa história toda, por exemplo, de transferir, assim como o Supremo transferiu aos prefeitos um poder que nem o Supremo tem, nem os prefeitos têm, nem o Congresso tem para mudar a Constituição, que é no artigo 5º, que fala sobre a liberdade de reunião, direito de ir e vir, o acesso ao trabalho. Né? Durante a pandemia, transferiram aos prefeitos. Fazer uma... Não sai ninguém de casa. Mas rasgaram a Constituição e agora, de novo, transferindo. Depois de o ministro Moraes dizer que as redes, que as plataformas não têm isenção, não têm neutralidade, têm lado e têm ideologia, vão entregar às plataformas algo que eles não têm, que é o poder de censurar. Alguém tem dúvida? Artigo 5º, cláusula pétrea. Artigo 5º, cláusula pétrea. Com base na Magna Carta de 1215, inciso 9 do artigo 5º. Vamos ler? Só para a gente lembrar que a gente tem que decorar essas coisas. Depois pedir para quem não cumprir, escrever 100 vezes no quadro negro. Devo obedecer à Constituição 100 vezes, principalmente no inciso 9 que diz, no inciso 9 que diz: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Né? Está escrito aqui, não fui eu que inventei, tem gente que está querendo desinventar a Constituição. Bom, estão derrubando o IOF, é provável, se tiver quórum, vem a urgência, mas não entra na votação ainda do mérito. Simplesmente a urgência significa não vai precisar passar por comissão, vai direto para o plenário vota. Né? Só que a votação para urgência é um sinal de qual vai ser o resultado da segunda votação. Enquanto isso, a ministra Gleisi Hoffmann ameaça os deputados a não liberar mais emendas se votarem contra o aumento de impostos. Eu já disse, acho que foi no domingo, o deputado não é louco, em véspera de eleição, em véspera da tentativa de reeleição, vai votar contra os pagadores de impostos, a favor de aumentar os impostos, quando é muito fácil não precisar aumentar os impostos, é só cortar os gastos correntes do governo.
os excessos de gastos. E é só dizer para o governo, por favor, administre bem. Chame o Paulo Guedes, se for necessário, posto Ipiranga, né? Bom, eu não sei como é que está, eu não vi nenhuma notícia, porque o presidente da República tem prazo até quarta-feira para sancionar ou vetar uma lei aprovada em maio no Congresso Nacional, determinando que o dia 12 de abril, data da abertura da Embaixada Brasileira em Israel, logo depois de criado o Estado de Israel, 12 de abril é a data que comemora a amizade brasileiro-israelense. E está todo mundo esperando para saber o que ele vai fazer. Interessante a mídia, né? Eu vi na mesma mídia dizer que um cabo da PM do Rio de Janeiro foi morto por pessoas que atiraram nele quando ele estava dentro do carro. Mas também noticiaram que o Netanyahu prometeu assassinar o Ayatollah. Lá tem guerra. Morte na guerra não se costuma chamar de assassinato. É a morte. Um lado abate o inimigo. Agora, no Rio de Janeiro, o cabo foi assassinado, né? Mas eles têm um respeito pelo crime. E não é só a mídia, não. Tem uma boa parte da população que também gosta. Fizeram manifestações no Rio, lá, recentes. Toda hora tem, né? Espontâneas. Ninguém é obrigado. Tem um livro de uns amigos meus chamado A Bandidolatria. Leva um país à desgraça. De Brasília, Alexandre Garcia.